Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Ju aqui. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, sobre o efeito das drogas no nosso sistema nervoso, para dar continuidade então ao estudo desse sistema. E para iniciar nós temos que entender o que é uma droga, tá? Nós chamamos de droga toda e qualquer substância que ela seja natural ou sintética, ou seja, pode ser também produzida pelo homem, que quando entrar em contato com o nosso corpo, entrar em contato com o nosso organismo, vai modificar algumas funções que o nosso corpo faz, né? Dentro da Constituição brasileira, a gente tem lá numa lei, na lei número 11.343, no artigo 1, vai dizer o seguinte, que as drogas, elas são o seguinte, as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, as drogas que a nossa legislação traz vão ser aquelas drogas que elas vão ter um efeito um pouco mais pesado. E aí depois nós vamos ver algumas classificações que nós vamos ter drogas que são legais, legalizadas, e drogas ilegais, drogas cujo consumo e a venda são proibidos. Mas a gente tem que entender um pouquinho também, dessa história das drogas, como que elas começaram a ser utilizadas, o que é droga, o que não é droga, A primeira coisa é que as drogas elas são utilizadas pela humanidade há muitos e muitos séculos, Elas eram retiradas diretamente da natureza, então partes de plantas principalmente, especialmente as folhas, raízes, e elas eram utilizadas com finalidade médica, ou seja, para tratar alguma enfermidade, tratar alguma doença, alguma condição que aquela pessoa precisasse, Ela tinha esse viés, então, medicinal, unicamente medicinal. E é por isso que ainda hoje nós conhecemos algumas farmácias, como drogarias, porque os medicamentos, eles vão ter essas funções, eles vão entrar no nosso corpo, quando nós vamos ingerir o medicamento, e eles vão alterar funções do nosso organismo, Vão ajudar a controlar doenças, vão ajudar a reduzir sintomas, Por exemplo, um remédio que é analgésico, ele vai alterar a nossa percepção da dor, Quando nós estamos com uma dor muscular, uma dor de cabeça, a gente toma um analgésico e esse medicamento, essa droga, ela vai alterar a nossa percepção da dor, Então, por isso que muitos medicamentos, a gente fala que eles podem causar uma dependência pelo seu uso, porque a pessoa utiliza por tanto tempo que o organismo não consegue mais viver sem aquele efeito, não consegue mais trabalhar sem ter aquele efeito do medicamento. Por isso que nós temos uma vasta quantidade aí de medicamentos, de remédios, que a gente só pode comprar se nós tivermos a receita médica, Ou seja, eu estou comprando esse remédio porque eu realmente preciso dele para tratar uma doença, tá? Aqui o meu médico falou isso. Eu não posso ir lá e comprar esse medicamento, então, sem a prescrição, Porém, aí com o passar do tempo, com o passar dos anos, o homem foi aprendendo a manipular substâncias, foi aprendendo a reconhecer outras substâncias, Então, começou a utilizar algumas substâncias existentes ou produzir novas substâncias em laboratório, E hoje essas drogas elas não são mais utilizadas apenas com fim medicinal, Muitas drogas são utilizadas de maneira recreativa. E é aí que começa essa questão tão importante que a gente fala, do efeito dessas drogas. Para a gente entender um pouquinho mais, a gente tem que saber que essas drogas elas vão ter algumas classificações. A gente vai usar duas classificações diferentes aqui para vocês entenderem esses efeitos das drogas. A primeira é de acordo com a legalidade, ou seja, essa classificação vai levar em conta a legislação de cada país. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a legislação do Brasil,
ela vai classificar essas drogas, então, como drogas legais e drogas ilegais. E aí, qual que é a diferença? As drogas legais, elas também são chamadas de drogas lícitas, que são aquelas que possuem uma venda e um consumo permitido por lei, né? E às vezes vão ter até algumas restrições nessa venda, como o caso do álcool e do tabaco, que são drogas legais, né? Drogas lícitas, porém só podem ser comercializadas para maiores de 18 anos. Né? A mesma coisa os medicamentos, né? Remédios são drogas lícitas, são drogas legais. Porém, alguns remédios têm, né, que ser comercializados apenas com prescrição médica, com a receita médica. Né? Então, as drogas legais elas estão amparadas pela legislação para poder serem utilizadas e comercializadas, porém algumas delas vão ter algumas restrições. Né? A venda, o comércio também não é livre, não é chega lá, compra quem quer. Né? E aí nós vamos ter as drogas ilegais, também chamadas de drogas ilícitas, que vão ser drogas cuja venda e o consumo estão proibidos pela lei, né? Ficando tanto o vendedor quanto o consumidor sujeito, então, a sanções penais, ou seja, podem responder à justiça, né, caso estejam fazendo o comércio ou o uso de alguma dessas drogas, que vão ser as drogas mais pesadas, digamos assim. Né? Nós vamos ter aí como drogas ilícitas a maconha, a cocaína, o crack e várias outras, né? E aí nós vamos ter uma outra classificação, que é uma classificação um pouco mais biológica, que vai classificar essas drogas de acordo com a ação que elas vão ter dentro do nosso sistema nervoso, que é a parte, né, que então nós vamos focar um pouquinho mais, né? A gente sabe, nós aprendemos com os últimos vídeos que o sistema nervoso ele atua então como um centro de comando do nosso corpo, recebendo e transmitindo informações, respostas, estímulos, né? Então, quando a gente recebe um estímulo externo, o nosso corpo vai dar vários sinais que são químicos, que são elétricos, para transmitir essas informações, né, de um local para o outro. Então, né, dessa forma, nós vamos ter um conjunto de drogas que a gente chama de psicoativas, ou seja, são drogas cujo efeito vai se dar justamente lá no nosso sistema nervoso, tá? Essas drogas psicoativas elas vão alterar o funcionamento desse sistema nervoso, seja bloqueando algum tipo de percepção, seja ampliando uma percepção. E aí elas vão ter também uma classificação, né? Elas vão ser, então, depressivas. Essas drogas depressivas, elas vão diminuir as funções do nosso sistema nervoso, né? Especialmente do nosso cérebro. Dessa forma, então, a gente vai ter uma diminuição, uma redução de atividades do sistema nervoso, como perda de reflexo, perda da atenção, né? A gente tem um sentimento muito grande de sono, cansaço, né? E aí, como exemplo desse grupo de drogas, né, a gente vai encontrar o álcool, alguns solventes e também alguns medicamentos, que é o caso dos anestésicos, os medicamentos para tratamento de ansiedade, os ansiolíticos, anticonvulsivantes e outros. Aí, em contrapartida, nós temos uma classificação de drogas que são estimulantes, que vão fazer justamente o contrário, né? Elas vão ampliar toda essa atividade cerebral. Elas vão deixar o indivíduo num estado de alerta e agitação constante. E aí, como exemplo desse grupo, a gente pode citar anfetamina, cocaína e até algumas substâncias que são usuais no nosso dia a dia, como é o caso do café, a cafeína, e o guaraná, né? E aí, claro, né? Tanto o café quanto o guaraná, a gente diz que são drogas psicoativas porque elas vão atuar no nosso sistema nervoso, né? O café ele vai trabalhar nas percepções do cansaço, né? Ela vai bloquear algumas ligações químicas do nosso cérebro para que a gente não sinta cansaço. E aí, né, ela não é uma droga que vai ter um efeito negativo no nosso corpo, no nosso convívio social, como, por exemplo, as outras
que foram citadas como estimulantes, como a cocaína, como a anfetamina, onde a pessoa vai ter uma condição de vício, de necessidade de usar aquela droga, né? A cafeína, o guaraná, não. São substâncias que a gente consegue dosar, utilizar no nosso dia a dia de uma forma não prejudicial, né? É a mesma coisa dos medicamentos, né? Nós temos medicamentos que nos ajudam na saúde e nós vamos ter também essas substâncias mais naturais. E aí, nós vamos ter as drogas que a gente chama de perturbadoras, que vão ser drogas alucinógenas, né? E esse grupo, então, de drogas, elas vão alterar a percepção da realidade. Ou seja, ela não vai nem estimular e nem diminuir, né, as atividades cerebrais. Ela vai realmente alterar uma percepção da realidade. Vão ser as chamadas drogas alucinógenas. Elas vão causar perda dos sentidos e também alucinações. E aí aqui nós vamos ter drogas como a maconha, como o êxtase, o LSD e outras drogas, tanto naturais quanto sintéticas, que vão ter efeitos muito pesados também no organismo, porque a pessoa, ela, ao fazer o uso dessa droga, ela perde a noção da realidade, né? E então, apesar, o que a gente tem que saber, o que nós temos que pensar, né, sabendo de tudo isso? Que apesar de as drogas, né, que são utilizadas para o tratamento de doenças, elas serem muito benéficas para o nosso organismo, o mau uso dessa substância, né, o uso abusivo mesmo dos medicamentos, bem como o uso de drogas recreativas, que vão ser o álcool, o cigarro, cocaína, maconha, podem causar muitos prejuízos para o nosso organismo, especialmente para o sistema nervoso. Isso vai acontecer justamente porque essas substâncias vão atuar diretamente nos nossos neurotransmissores, lá nos nossos neurônios, bloqueando sinapses, aumentando sinapses, né? Conexões entre os neurônios. Algumas drogas vão paralisar a ação desses neurotransmissores, ou seja, não vai mais ter estímulo químico e físico enquanto essa droga estiver atuando no nosso corpo. Outras drogas vão aumentar essa atividade, ou seja, essas informações vão vir muito mais aceleradas, muito mais aumentadas, uma percepção de realidade diferente. E é por isso que, com o passar do tempo, com o uso abusivo dessas substâncias e algumas até desde o primeiro uso, o sistema nervoso ele vai se tornando dependente dessas substâncias, né? Precisando que o usuário utilize cada vez mais. E aí que a gente vai falar que uma pessoa então está dependente, né? Ela tem uma dependência química. Porque caso ela não vá utilizar essas drogas, a pessoa vai ter então as conhecidas crises de abstinência, que são alguns efeitos causados justamente pelo sistema nervoso para dizer para aquela pessoa utilizar, porque o sistema nervoso da pessoa não sabe mais trabalhar sem aquele efeito que aquela droga causa nele. E aí, então, o uso abusivo dessas drogas recreativas, ela também vai estar ligada diretamente à diminuição de atividades cognitivas, ou seja, aprendizado, memória, raciocínio lógico, capacidade de comunicação, criatividade, resolução de problemas. E é por isso que as drogas, elas são um problema muito grande na sociedade, porque elas não vão trazer problemas apenas para o indivíduo que está utilizando. Vai trazer problemas para a família, vai trazer problemas para a comunidade no geral. E aí nós temos um problema de saúde pública realmente, né? Que nós precisamos encontrar maneiras de conseguir diminuir cada vez mais o número de usuários de drogas, especialmente das recreativas, né? Aquelas drogas, os medicamentos, as pessoas precisam utilizar, né? Mas as drogas recreativas, elas que vão realmente causar esse problema todo com a drogadição. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Reflitam um pouquinho sobre esse assunto, que ele é muito vasto e muito, muito, muito importante, né? Tanto para a gente manter a nossa saúde física, quanto a nossa saúde social, o bem-estar social da comunidade. Certo, pessoal? Um beijo e até o próximo vídeo.